Bom, como a gente viu, dependendo da máquina que a gente usa, dependendo do modelo de computação que a gente usa, a gente pode obter um tempo melhor ou não, né? Então a gente tinha uma máquina que só tinha uma fita disponível, o melhor que a gente conseguiu fazer com ela era algo em tempo na ordem de n log n, para aquela linguagem 0K, 1K, certo? Com duas fitas a gente já conseguiu melhorar e ficar um tempo linear, certo? O de n. E muito melhor que isso não dá, porque a gente precisa minimamente olhar para a entrada, certo? Que tem tamanho n. Bom, mas nesse vídeo a gente vai ver a diferença de alguns modelos de computação e como eles se relacionam com o tempo, tá? Então, nesse primeiro resultado aqui, a gente tem que toda máquina de multifita, de tempo tn, então a máquina multifita leva tempo tn, uma expressão aí, né? A gente consegue criar uma máquina multifita de única fita equivalente, que reconhece a mesma linguagem, né? De tempo O de t ao quadrado de n, certo? Então, com múltiplas fitas eu gasto um tempo tn para representar isso com uma única fita, simular isso em uma única fita. Eu precisei aqui de um tempo quadrático, né? Que é um polinômio, né? É polinomial ainda com relação ao tempo que eu tinha antes com várias fitas, tá? Bom, mas como provar esse resultado? O que a gente precisa fazer é, dada uma máquina que tenha k fitas que roda com tempo t de n, construir uma máquina S que tenha uma única fita e simule a máquina M inicial, certo? E aí a gente verifica quanto tempo a gente gasta para essa simulação. As duas aqui são determinísticas, tá? Bom, a gente já viu mais ou menos a ideia de como simular várias fitas em uma só, certo? Se eu tenho k fitas aqui, eu vou ter k espaços, k cópias, né? K espaços para armazenar o valor de cada uma, o que está armazenado em cada uma das k fitas. E aqui com k fitas a gente tem k cabeças de máquina, né? Que se movem juntas, né? De acordo com o que está ali no conteúdo de cada uma delas. E a gente só vai conseguir representar isso daqui marcando os símbolos que estão embaixo de cada uma das cabeças, né? Porque aqui a gente só vai ter uma cabeça, certo? Então, qual que era a ideia? A máquina S, que é a máquina de única fita, vai ter nela o conteúdo das k-fitas, né? Separadinhos ali. E cada posição de cabeça da máquina original vai estar marcada, certo? Marcada na própria célula. Quando a gente faz um passo na máquina com k-fitas, o que significa, né? Que se a gente está num certo estado Q e dado o conteúdo de cada uma das k-fitas, certo? Dado o que está sendo lido naquele momento em cada uma das k-fitas, a gente muda de estado, escreve alguma coisa em cada uma das k-fitas e muda a direção de cada uma das k-cabeças de acordo com algum critério aí, né? Para simular isso, o que a gente precisa fazer? Eu preciso percorrer a fita, essa única fita, na minha máquina que só tem uma fita, encontrar quais são os símbolos que estão sobre as cabeças. Aí, uma vez que eu sei que são esses símbolos aqui, aqui eu posso, sabendo qual é o conjuntinho de símbolos atuais, aí eu posso decidir o que eu vou escrever e para onde que vai se mover, certo? Então, a gente faz um percurso só para encontrar os símbolos atuais. Depois a gente faz um segundo percurso para aplicar essas mudanças, né? Que é mover, escrever, enfim. Como eu sei que a minha máquina original de k-fitas, ela executa em tempo tn, e a gente já discutiu isso, né? A gente sabe que cada uma dessas k-fitas aqui vai ter no máximo tn símbolos não brancos ali escritos, certo? Então, cada uma das k porções de fitas que eu vou ter aqui na minha única fita vai ter no máximo tn posições. Então, para fazer essa única simulação, e lembra que se eu precisar, por exemplo, inserir um símbolo aqui depois desse B, eu vou precisar arrastar as coisas para a direita. Ainda assim, eu sei que aqui eu tenho no máximo t de n elementos, e aqui também, e são k porções dessas. K é um valor fixo, é a quantidade de fitas que eu tinha, né? Então, ao todo, eu tenho no máximo k da ordem de k vezes tn, e aí o k some, né? Porque isso é uma constante. Então, no máximo, eu tenho O de t de n símbolos ao todo,
E eu vou precisar no máximo mover todos eles um passinho só para a direita, se eu precisar inserir alguma coisa. Então, para simular um único passo da máquina M, para ela levar realmente um único passo, eu preciso de cerca de O de TN passos na minha nova máquina, que só tem uma fita. Então, o tempo total, né, dessa máquina S que eu estou construindo é um tempo para inicializar a fita, copiando todas as posições. Isso é O de N, né, porque a gente tinha de início, né, na máquina com K fitas, eu tenho N símbolos, isso é o que estava lá inicialmente. Durante o movimento a gente pode acabar criando mais símbolos, né? E aí eu ainda preciso do tempo para simular os T de N passos que a máquina M dá. Então a gente já pegou a máquina M como sendo uma máquina que realiza TN passos sobre a entrada de tamanho N. Então eu tenho TN passos para simular. Cada um deles leva tempo O de TN, certo? Então esse é o tempo total para simular todos os passos da máquina M. Isso aqui então é a Ozão de T ao quadrado de N, né? E a gente, no enunciado aqui também, já foi dado, né, que Tn é maior ou igual a N, certo? Então é bem aquela história. O mínimo que eu posso fazer é percorrer a entrada, tá? Por isso que é razoável assumir que T de N é maior ou igual ao tamanho da entrada. Então, O de T ao quadrado certamente domina O de N, né? Então, O de T ao quadrado N mais O de N, esse termo aqui domina, tá? Então, a simulação toda leva tempo O de T ao quadrado, que era o que estava prometido lá no enunciado, né? Eu não vou mostrar exatamente como, mas a gente também é possível mostrar isso daqui, que uma máquina de Turing multifita consegue simular um único passo de um computador em O de N ao quadrado passos, tá? A gente viu mais ou menos qual era a ideia de usar uma máquina para simular um computador, tá? E, bom, se eu tenho N passos para simular, eu sei que eu vou usar O de N ao cubo passos, né? E a nossa era uma máquina multifita, então se eu tiver que passar isso para uma máquina de única fita, como a gente acabou de ver, vou precisar de O de N a sexta passos, né? Para fazer isso em uma única fita. Qual que é a ideia aqui? O que eu estou querendo dizer aqui, né? Que simular um computador em uma máquina de única fita a gente gasta no máximo um tempo extra aí polinomial. Mesma coisa para quando eu tenho multifitas, né? Se eu precisar simular isso, a diferença entre usar várias fitas e usar uma única fita é algo polinomial. Tá? Agora, a história muda quando eu estou tentando simular uma máquina não determinística em uma máquina determinística. Aí a diferença de tempo vira exponencial, certo? Então, o que em uma máquina não determinística eu gasto tempo Tn, numa máquina determinística eu vou precisar gastar um tempo exponencial, 2 elevado a O de Tn, certo? E como é que a gente mostra isso? É o mesmo esquema, né? Dado uma máquina não determinística que roda em tempo Tn, o que significa? Que algum ramo aqui da computação dessa máquina tem Tn passos, né? A gente vai construir uma máquina determinística que simula ela e precisa mostrar qual é o tempo que a gente leva para fazer essa simulação, certo? Então, a gente também viu a ideia de como usar uma máquina determinística para simular uma não determinística. A gente precisaria fazer isso numa máquina com 3 fitas, pelo menos para ajudar a explicar melhor, a gente precisou usar 3 fitas, né? A gente vai simular essa árvore de computação com essas 3 fitas, de uma forma que cada ramo aqui da computação tem um certo número que descreve qual é esse ramo, e eu vou usar essa fita para simular o que está acontecendo. Então, vou partir aqui da computação, da configuração inicial, e vou simular exatamente o que foi feito em cada um desses passos. Para isso eu vou usar essa segunda fita, né? E a primeira fita vai ser a cadeia de entrada que vai ficar lá parada. Então, a ideia é que a nossa máquina determinística vai ter 3 fitas e a simulação da máquina não determinística vai ser explorando essa árvore, né? Essa árvore de computação aqui. Mas num estilo busca em largura, né? Que eu vou visitar todo mundo desse primeiro nível para depois visitar todos esses, certo? Agora, o interessante aqui é que a gente sabe que todo nó dessa árvore tem no máximo B filhos, onde B é um maior número de escolhas lá da minha máquina inicial. Então, se a gente tinha um estado
Lendo B, eu posso ir para outro, escrever alguma coisa e ir para um certo estado. Ou eu também posso, lendo B, fazer outra coisa. Ou lendo B, fazer outra coisa. Então, acho que B não foi uma boa escolha aqui, né? Vou colocar 0. Mas eu tenho 3 escolhas ali no máximo em toda a minha máquina N para fazer. Então, a gente consegue verificar isso de acordo com a máquina N. Então, a gente sabe qual é o maior número de escolhas que a gente vai conseguir fazer. Isso significa que essa árvore aqui, para cada nó, eu tenho no máximo B filhos, né? E se eu tenho no máximo B filhos por nó, isso também a gente sabe que ela tem altura Tn, porque a gente escolheu essa máquina como sendo uma máquina que executa em tempo T de N, né? Então, isso significa que o maior ramo dela tem altura T de N. A gente sabe, então, que o total de folhas vai ser, no máximo, B elevado a T de N, certo? Então, eu tenho... Se meu B é 3, que foi o exemplo que eu fiz aqui em cima, então, se B é 3, no primeiro nível eu tenho, no máximo, B filhos. Aí, no segundo, eu vou ter, no máximo, B ao quadrado. No terceiro, eu vou ter, no máximo, B ao cubo. Sabendo que eu tenho a altura T de N, então, isso é, no máximo, B elevado a T de N. Então, como é que a nossa máquina D funciona? Ela visita cada nó dessa árvore, de uma forma em busca em largura, mas ela visita cada um dos nós. E toda vez que ela visita um nó, o que ela faz é simular a computação que é feita da raiz até o nó, certo? Então, é exatamente essa ideia. Se eu estou fazendo uma visita nesse nó, então eu vou partir da configuração inicial usando essa segunda fita, né? Vou partir da configuração inicial e imitar o que vai ser feito até que eu possa chegar nesse nó, certo? Então, como eu sei que aqui eu tenho no máximo a altura Tn, simular a execução desse único nó também vai levar tempo O de Tn. É o tempo que eu preciso ali no máximo para alcançar aquele nó, que é justamente simular um dos ramos da computação da árvore não determinística. Qualquer árvore, a gente sabe que tem no máximo 2 vezes o número de folhas de nós naquela árvore, certo? Então eu sei que eu tenho no máximo da ordem de B elevado a Tn nós, né? Porque isso é o número máximo de folhas que a gente tem. Cada um desses nós eu levo o tempo Tn para executar ele. Então, percorrer essa árvore toda vai fazer com que eu leve tempo no máximo O de Tn vezes B elevado a Tn. Agora, né, o que significa ser O de Tn vezes B elevado a Tn? Então, estou dizendo aqui que a minha máquina D leva um certo tempo, vou chamar de F da máquina D, o tempo da máquina D, vai ser no máximo uma constante vezes Tn vezes B elevado a Tn, certo? Essa é a definição de ser Ozão, tá? Agora, essa expressão aqui é a mesma coisa que 2 elevado a log na base 2 de C vezes Tn vezes B elevado a Tn, certo? Aqui eu só fiz a transformação de... aliás, essa expressão aqui claramente é igual a essa, né? Porque se a gente está falando de 2 elevado a um log na mesma base, isso aqui a gente cortaria direto, né? E o resultado seria só o que está ali dentro. E aí, log de uma multiplicação é a mesma coisa que o log da soma de cada parte, né? E log de uma potência, né? Log de B elevado a Tn é a mesma coisa que Tn vezes log de B. Então, o que a gente tem aqui? Essa expressão, isso aqui é uma constante, isso aqui é log de Tn, e isso aqui é Tn multiplicado por uma constante. O log de B na base 2 também é uma constante. Então, na verdade, isso aqui é 2 elevado a... e dessa expressão, quem domina é o T de N, certo? Então, eu tenho aqui T de N, isso aqui basicamente O de 1, que é uma constante, tá? O de 1 é uma constante. Esse é O de log de Tn, né? Então, O de log de Tn. E isso é O de Tn, porque log de B na base 2 é uma constante. B é uma constante, tá? E disso aqui, quem domina é o Tn, né? Tn é muito maior do que log de Tn, tá? Então, a gente consegue comparar agora mais diretamente e sobra só O de Tn aqui. Então, a gente saiu dessa expressão que não é muito bonita, porque ela não tem Tn multiplicando e Tn no expoente também, tá?
a gente gostaria de dizer algo um pouquinho melhor sobre ela. E ela é aliás, deixar de uma forma mais simples, né? Tn aparece uma única vez na expressão, tá no expoente ali, 2 elevado a O desse expoente. Então eu consegui dizer que o meu tempo de execução, que é no máximo isso, era a razão disso, na verdade ele é a razão de 2 elevado a O t de n, ou seja, é uma exponencial, né? É um tempo exponencial. Então, basicamente, com aquela conta toda lá, a gente mostra essa frase, tá? Então, o tempo que eu tinha assumido que eu vou gastar fazendo a simulação numa máquina determinística, ele é exponencial do tempo que eu gasto na máquina não determinística. Só que essa minha máquina D tem 3 fitas, né? A gente ainda precisa simular ela numa única fita. O enunciado pedia pra gente simular ela numa única fita, certo? Mas simular numa única fita significa que eu vou deixar o tempo quadrático só, né? Então a gente perde um tempo aqui quadrático. Mas é um quadrático em cima de algo que já é exponencial, tá? Então, 2, se é O de Tn, é porque é uma constante, né? Vezes Tn. Isso aqui elevado ao quadrado é a mesma coisa que o 2 está multiplicando tudo ali, né? 2 vezes C vezes Tn. E, bom, 2C é uma constante, certo? Por isso que continua O de Tn lá em cima. Por isso que continua, ainda assim continua exponencial em Tn. Enfim, o objetivo desse vídeo não é que vocês se percam muito com a terminologia de notação assintótica, tá? O que eu tô querendo dizer aqui é o seguinte. Se eu tenho modelos determinísticos, por exemplo, uma máquina que é multifita versus uma máquina que tem uma única fita, a diferença de tempo das duas não é tão grande. É um polinômio, né? Uma diferença polinomial. Agora, se eu estou falando de determinismo versus não determinismo, aí a diferença vira exponencial, certo? Até agora, no curso, pra gente, tudo era simplesmente uma máquina de Turing. São todos equivalentes, porque todas conseguem ter o mesmo poder de decidir coisas ou não, certo? Todas têm exatamente o mesmo poder computacional. Só que agora a gente está olhando para o tempo, né? Para o quão bem essas coisas podem ser usadas para decidir, para computar. O tempo de execução nos nossos computadores atuais também são polinomiais com relação ao que a gente pode fazer numa máquina determinística, certo? Então, se a gente quisesse simular uma máquina de Turing não determinística nos nossos computadores atuais, a gente ia levar um tempo exponencial, tá? Com relação ao que aquela máquina não determinística faria se ela pudesse executar livremente, né? Do jeito que ela foi programada para ser feita.